E aí, meus garotos, minhas garotas do 7º ano, beleza? Quem é que está aqui? Professor Silvio Santos. A disciplina é Ciências, tá bom? Na última aula a gente viu uma segunda parte sobre a Terra primitiva, tudo aquilo que vocês já lembram lá desde a 3ª aula, né? A gente viu, aliás, desde a 2ª aula, a gente começou a ver como que era o ambiente primitivo na Terra primitiva, né? Muito inóspito devido à temperatura, a formação da crosta terrestre, devido à chegada da água do nosso planeta. Vimos a chegada também do oxigênio na nossa atmosfera. Por que é importante a gente entender sobre a chegada do oxigênio na nossa atmosfera? Porque os seres vivos precisam de oxigênio, pessoal, tá? Então, a chegada do oxigênio na Terra foi um fator fundamental para a presença de vida no nosso planeta, tá bom? A grande maioria dos seres vivos precisam de oxigênio, tá? E foi só com os seres fotossintetizantes, aqueles estromatólitos, né, que eram formações rochosas, que eram bactérias, que há milhões de anos atrás surgiram, foi só com a chegada deles, com a função da fotossíntese, eles conseguiram produzir o oxigênio e daí abriu a porta para outros seres vivos aparecerem. E hoje na nossa aula, o que a gente vai estar vendo? Joga aí na tela. A gente vai estar vendo sobre teorias sobre a origem da vida, tá? Dentro desse assunto, nós vamos falar sobre a geração espontânea e a biogênese, as bases da teoria da evolução molecular e panspermia cósmica, que é uma teoria, né, sobre a chegada da vida na Terra. Tá? Olha que interessante. Chegada de vida na Terra, como se a Terra tivesse sido invadida, né, digamos assim, contaminada por outras moléculas. A gente vai estar vendo isso aqui até o final da aula. Então vamos lá. O que caracteriza uma vida? Né? O que é importante para uma vida, para ela ser chamada de vida? Para ela ser chamada de vida, ela tem que ter algumas características que permitem isso, tá? Por exemplo, reprodução, né? Um ser vivo, ele não, né? Ele tem capacidade de se reproduzir, tanto pode ser assexuado ou sexuadamente, tá? Lembra que a gente viu, acho que na primeira aula, eu acho, a gente falou sobre a questão da diferença entre sexuada e assexuada. Reprodução sexuada é aquela reprodução no qual existe a troca de gametas ou troca de material genético. Qual é o gameta masculino? Espermatozoide. Qual o gameta feminino? É o óvulo. Então, quando tem a troca de gametas, ou seja, o encontro entre um e outro e a mistura de material genético, essa reprodução é sexuada. Quando um ser vivo não precisa de outro para se reproduzir, né, ele sozinho promove a sua reprodução, a gente chama de reprodução assexuada. E essa reprodução assexuada pode acontecer por cisparidade ou fissão binária, mesma coisa, brotamento, gemulação, regeneração, existem vários tipos de reprodução assexuada, tá bom? Vamos lá então, isso aí foi só para você lembrar, joga na tela. Evolução, ou seja, ele tem que ter a capacidade de evoluir, né? Ele tem que ter a capacidade de adaptação. Ele tem que apresentar um metabolismo. Olha, lembra do metabolismo? Um conjunto de reações químicas realizadas no organismo para que ocorra o funcionamento desse organismo. Então, aquele conjunto de metabolismo no qual as enzimas estão envolvidas, até que eu passei uma paródia para vocês, né? Tudo isso aquilo faz parte do metabolismo. Então, o metabolismo nada mais é do que o funcionamento do nosso organismo, de uma forma mais simples, né? Respostas a estímulos, tá bom? Isso também é um fator, uma característica muito importante de um ser vivo, né? Um ser vivo, ele tem que, de alguma forma, reagir ao que está acontecendo ao seu redor, tá? Ele tem que ser formado por células, né? A unidade fundamental
do organismo, como eu já falei, é a célula. Não existe vida se não houver célula. E o material genético também precisa existir nesse ser vivo. São coisas que caracterizam, né? São coisas que caracterizam um ser vivo. Ele reproduzir, ele ter capacidade de adaptação, de evolução, ele ter metabolismo, ele ter respostas a estímulos, né, do ambiente, tem que ser formado de células e possuir material genético. Geralmente, essas são características atreladas a seres vivos, tá bom? E o vírus? Né? Isso aqui é só uma curiosidade, tá? O vírus, pessoal, ele não é considerado um ser vivo, tá? Não é considerado um ser vivo. Por quê, professor? Um dos fatores, pessoal, é que ele não tem metabolismo próprio, tá? Um vírus, ele só funciona se ele estiver dentro de outra célula. Aí ele vai se valer do metabolismo dessa célula, tá? Mas uma coisa que é muito importante eu esclarecer aqui para vocês é que existem cientistas que consideram o vírus um ser vivo. E existe uma classe científica que não considera ele um ser vivo, tá bom? Então, a teoria aceita para estudo, né, é de que ele não é um ser vivo, mas é bom deixar claro para vocês de que há controvérsias. Existe uma guerra, no sentido positivo, de opiniões entre essa questão, tá? Porque ele tem material genético, o vírus ele tem material genético, tá bom? Então, ele já se enquadraria aí dentro de uma característica de seres vivos. Mas como ele não tem metabolismo próprio, né, então fica essa controvérsia aí. Mas vamos trabalhar com a ideia de que ele não é considerado um ser vivo. E geralmente ele é chamado de um caso à parte, tá bom? Ó, os vírus são seres vivos, né? Vamos lá, vamos ver. Eles são capazes de evoluir? Eles têm lá sua capacidade de se adaptar, sim, né? São as mutações. Reproduz usando a máquina celular, ou seja, não é da forma independente, né, que ele se reproduz. São formados por células? Não. Ele não possui metabolismo, ou seja, de várias características, a que mais ele pode fazer é só uma delas, no caso, do que a gente colocou aqui. Então, a gente, por essa falta de capacidade dele em certas situações, né? E por ele, por exemplo, não apresentar célula, não possui metabolismo e só se reproduz usando a máquina da célula, então ele tem mais fatores que levam a crer que ele não é um ser vivo do que fatores que levam a crer que ele é um ser vivo. Você está entendendo? Nós temos aí a teoria da geração espontânea. A teoria da geração espontânea é uma teoria muito absurda, né? Mas que quando não se sabia a origem da vida, ela acabava sendo aceita. Vale lembrar que essas teorias, pessoal, elas vêm de muito tempo atrás e em uma época que não existia muito acesso, né? Não é nem que existia acesso, ainda não se tinha tantos estudos sobre a origem da vida. Então, o que saísse, o que fosse publicado, o que fosse divulgado, era passível de ser verdade, ou seja, da sociedade acreditar naquilo, ou ter aquilo como uma certeza. Então, o que é a teoria da geração espontânea? Ela também é conhecida como abiogênese, né? Esse abiogênese, ele quer dizer contrariedade, tá bom? Por exemplo, o que é o contrário de normal? É o anormal, tá bom? Então, bio, vida, gênese, vem de origem, né, de início. Então, o início de uma vida, querendo dizer que não precisa de uma vida para existir outra vida. Era isso que basicamente dizia a teoria da abiogênese. Então, essa teoria afirma que um ser vivo
pode aparecer da matéria sem vida. Ou seja, não é preciso ter uma vida antes que vá gerar um outro ser vivo. Esse ser vivo de uma determinada rocha, ou dentro de uma lama, ou dentro de um cesto de roupa suja, pode brotar ali, devido àqueles elementos químicos envolvidos ali naquela situação, vai acontecer uma metamorfose e aquela sujeira vai se transformar em um ser vivo. Em uma lama vai, de repente, aparecer um sapo ali dentro e ele foi gerado ali dentro, não precisando de nenhum ser vivo antecessor, ou seja, não precisa de uma mãe, tá bom? Que vai gerar ele. Então, a abiogênese, ela diz que uma vida pode surgir da matéria inanimada, o que a gente sabe que não é verdade, tá bom? Essa teoria, ela se baseava numa característica chamada força vital. Ela tinha como base para essa teoria, para essa afirmação, a força vital. O que era a força vital? Alguns elementos inanimados, o que são inanimados, pessoal? São elementos que não têm vida, tá? Eles acreditavam que alguns elementos inanimados, eles tinham capacidade de gerar uma vida, tá? Só que esses elementos inanimados, alguns deles precisavam, né, os elementos que tinham capacidade de gerar vida, na teoria deles, eles precisavam ter uma força vital. Como assim, professor? Tipo assim, uma pedra, ela seria capaz de gerar um animal? Se ela tivesse a força vital, ela teria. Se ela não tem, ela não seria capaz de gerar uma vida. Então, não era qualquer coisa que gerava uma vida, mas existiam na teoria deles alguns fatores que poderiam possuir essa força vital. E aí sim, se aquele objeto tivesse uma força vital, ele poderia, em qualquer momento, dar origem a uma vida, tá bom? Ele tinha que ter essa capacidade de gerar vida. Tá? Por exemplo, dentro de uma poça de lama, ali existe uma força vital na teoria da abiogênese. Por quê? Porque dali geralmente surgiam animais, os anfíbios que vivem na água, né? Que se reproduzem dependendo da água. Então, quando eles viam um sapo nadando naquela água, porque você sabe, o sapo ele se cria a sua fase inicial na água. Então, eles acreditavam que dentro dessa lama tinha uma força vital que fazia com que esse sapo aparecesse dentro daquela água. Eles não ligavam à questão da reprodução, tá bom? Então, essa é a força vital, era o fator necessário para que a biogênese acontecesse, tá bom? Então, Redi, né, com seus experimentos, tanto ele quanto o Pasteur, que foram cientistas muito importantes, que contestaram a teoria da abiogênese, eles fizeram estudos simples, mas que comprovavam muita coisa. O que Redi fez? Ele colocou um pedaço de carne dentro de um frasco, né? E dentro de outro. Ele pegou 2 frascos e em cada um ele colocou carne, só que em um ele tampou, né, com gaze. E o outro ele deixou aberta, tá? Com o passar do tempo, ele percebeu que na carne que ele deixou aberta, brotaram moscas, né? Brotaram assim, apareceram bichos. E naquela que ele deixou tampada, não apareceram. Então ele conseguiu, de uma forma simples, comprovar que aquelas moscas, aquelas larvas de moscas, elas não surgiram na carne. Elas vinham de fora para dentro, colocavam os ovos e essas larvas brotavam na carne. Já aquela que estava tampada, essas moscas não tinham acesso, portanto, a vida não brotou na carne. Ou seja, a carne não tinha como ter surgido vida nela, justamente porque as moscas não tiveram acesso a ela. Já na que estava aberta, tudo indica que foram as moscas que colocaram ovos lá, entendeu? Então ele começou a partir daí a provar que uma vida não surge se não tiver uma vida antes. Tá? O experimento de Pasteur, ele fez basicamente a mesma coisa. Ele fez uma
um caldo nutritivo, ou seja, um caldo que seria capaz de gerar vida, né, de atrair vidas. O que ele fez? Ele ferveu esse caldo e deixou, ele fez os vidros com um gargalo grande e ferveu, esquentou esse caldo. O que vai acontecer? No caldo não foram encontrados contaminação, entendeu? Justamente por causa da dificuldade que esses seres tinham de infectar esse caldo, devido a esse gargalo grande e a temperatura também, claro, né? O que ele fez? Ele quebra, é um momento em que ele quebra esse gargalo e aí então o caldo passa a ser contaminado, tá bom? Então ele conseguiu provar que a vida surgiu de fora para dentro e não de dentro para fora, que é um experimento parecido com o de Redi. E nós temos aí a biogênese também, né? O que afirma a biogênese? A biogênese, olha, prestem bem atenção, existe a abiogênese, tá? Abiogênese e biogênese. A abiogênese é aquela que diz que uma vida não precisa de outra. Já na biogênese, afirma que um ser vivo só pode ser originado a partir de outra vida pré-existente, ok? E esses experimentos de Redi e Pasteur foram fundamentais para essa afirmação aqui ser aceita, ou seja, nada apareceu na carne, foram as moscas que vieram de fora e colocaram ovos. Nada apareceu no caldo nutritivo de Pasteur, né? Foi os seres vivos de fora, né, do ar, bactérias, que contaminaram o caldo. Nada brotou no caldo, entendeu? Então, quer dizer que uma vida só pode surgir a partir de outra, tá? Então, essa é a teoria da biogênese, que vem contrariar a abiogênese, tá? E também tem aí o quê? A teoria da panspermia cósmica, que era essa teoria que afirmava o quê? Que a vida no planeta poderia ter sido iniciada com base em partículas de vida que chegaram à Terra através do espaço. É como se a Terra tivesse sido contaminada, né? Essa teoria, pessoal, é uma teoria ainda discutida, né? Muito... a gente olhando por um ângulo diferente faz sentido, tá bom? Mas ela não é a teoria, assim, tida como correta para a chegada da vida na Terra, né? A gente tem lá os coacervados, enfim, aquelas protótipos celulares que vieram dar origem à vida com o passar do tempo. Nesse caso aqui, por que a gente está destacando a panspermia cósmica? Porque é uma teoria que já foi discutida como uma teoria possível de ser a teoria correta para a chegada de vida no nosso planeta. Tá bom, pessoal? Então, presta atenção, se liga em tudo que a gente estudou aqui, porque tem uma atividadezinha aí para você fazer. É uma atividade fácil, eu tenho certeza que você vai tirar de letra, mas qualquer coisa, assiste a aula de novo, pausa onde você tem dúvida, volta lá onde eu falei, alguma coisa que você quer saber com melhor detalhe, né? E algumas coisas que você também tem maior curiosidade durante a aula, dá uma pesquisada na internet, né? Também a internet serve para você aprimorar seus conhecimentos, não é só para amizades, enfim, redes sociais não. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Se liga, 7º ano. Até a próxima.